Uma boa tarde a todos que estão sintonizados conosco neste momento, pelo canal virtual do Instituto Kardecista da Bahia, YouTube e Instagram. Estamos nesta tarde abrindo mais um momento de divulgação doutrinária e o tema que iremos ventilar neste dia especial é sobre João, o precursor da tarefa de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos, como sempre, fazer a nossa prece de integração conosco e com o divino em nós, para que possamos atrair os espíritos de luz que trabalham na seara de Jesus, que já desenvolveram em si esse reino de Deus, ao qual Ele vem nos convidando a todos os dias e momentos de nossa vida. Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta casa espiritual, Instituto Kardecista da Bahia, mais uma vez, no auxílio das atividades doutrinárias que nos esclarecem, que nos libertam, que nos auxiliam a perceber o caminho espiritual ao qual todos nós estamos destinados pelas leis universais, pelas leis divinas. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, ventilando a mensagem superior que nos convida a esse refazimento espiritual, para que todos nós encontremos o reino de Deus que palpita e que habita em nossa própria consciência. Ser conosco, Senhor, abençoa, ilumina a todos os integrantes desta instituição, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos continuar o trabalho ao qual estamos vinculados, principalmente neste período, neste ano de 2023, em que a instituição aqui conosco completa um século, iluminando vidas e despertando consciências. Obrigado, Senhor, que a Tua paz esteja com todos nós. Estejamos onde estivermos, em qualquer momento que formos acessar esta mensagem doutrinária, vinculemos o nosso pensamento ao nosso mestre, amigo e irmão, Jesus de Nazaré. Então, o tema da tarde, João, o precursor. Esse João é o Batista, o que veio antes, justamente preparar as veredas para que o Cristo Jesus de Nazaré pudesse iniciar a sua tarefa aqui no planeta que o Pai lhe confiou. E esse Espírito, possivelmente, fizeram um acordo entre o amor e a verdade, para que, no momento próprio, eles pudessem estar juntos, iniciando a tarefa de redenção, de orientação, de esclarecimento para todos nós, espíritos que nos encontramos nessa escola planetária. E que nos traz informações espirituais acerca desse grande missionário, desse grande profeta, desse discípulo de Jesus de Nazaré, é o espírito Humberto de Campos, através da abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele nos dedica um capítulo do reencontro de Jesus, o João, o Batista, para que a tarefa missionária pudesse iniciar. E abrimos esse momento doutrinário trazendo a seguinte preleção. Após a formosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, que era um hábito, era de costume, apresentaram aqueles que chegavam fazendo parte da família, para que os doutores da lei do templo tomassem conhecimento que mais um ser chegou àquela família, principalmente quando era um ser encarnado na condição masculina. Porque as leis da época, nós lembramos muito bem, elas eram representadas por homens, os doutores de cabeça branca, que liam, que estudavam, que explicavam e que divulgavam as leis antigas.
Então, após essa apresentação, Maria de Nazaré recebeu a visita de Isabel, Maria, mãe de Jesus, Isabel, a mãe de João, o precursor. E na casinha feliz, pobre de Nazaré, depois das saudações habituais, elas começam a conversar do desdobramento dos assuntos sobre a família. E tanto Isabel quanto Maria falavam desses dois espíritos que se encontravam em fase infantil, mas que já se apresentavam diante delas como mãe, com uma sensibilidade diferenciada, com uma condição, com um apelo, com uma proposta de reflexão, de consciência, de meditação, junto à humanidade, diferenciada das crianças que conviviam com eles na mesma época. Então, as duas primas entraram em conversa e ambas as crianças também buscaram um recinto para que elas pudessem conversar. E as reflexões de Isabel começam assim. O que me espanta, dizia Isabel, com caricioso sorriso, é o temperamento de João. E Maria perguntava, por que, prima Isabel? Dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade, não raro, quando eu o procuro inutilmente em casa para encontrá-lo, quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas ardentes, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então Isabel, como mãe, já percebia que João tinha um comportamento diferenciado. Ainda criança, costumava sair por entre as figueiras bravas daquele campo imenso onde a sua residência se fazia presente, meditando, refletindo junto à natureza, observando os animais, observando as plantas, as flores, os frutos, fazendo reflexões tais que para ela eram muito estranhas devido, lógico, à idade em que esse ser se encontrava. E neste mesmo diálogo, Maria de Nazaré também faz as suas reflexões e diz, essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos. Essas duas crianças, pelo que eu pressinto, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, Isabel. Quando eu procuro Jesus, ele está envolto num coração de atmosfera, de incessantes cuidados para comigo, para com a natureza e para com a humanidade. E elas começam a perceber que os dois, parentes próximos pela consanguinidade, haviam de ter também uma parentela espiritual nesse compromisso que eles assumiram perante o Pai, para estarem aqui na terra conosco. E Maria lembra que uma certa vez em Jerusalém, ainda há alguns dias ela dizia para Isabel, estivemos nós em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Imaginemos, esse capítulo está no Evangelho. Quando eles retornavam de Jerusalém, a família, deram por falta de Jesus o garoto que não estava com os demais membros da família. E perguntaram a todos, onde está Jesus? E Maria e José voltam e encontram Jesus no templo, com 12 anos de idade, elucidando entre os doutores da lei alguns problemas que lhe eram apresentados e dando orientação. A ponto deles dizer, o Espírito Divino hoje se manifestou entre nós através desta criança. E Maria ficava com o coração oprimido, porque ela não sabia o que dizer de um garoto de 12 anos estar no templo, entre os doutores da lei, argumentando, orientando, refletindo e esclarecendo de leis que nem todos ainda conheciam. E ela continua dizendo a Isabel, sua ciência não pode ser deste mundo. Ele vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Assim disseram os doutores do templo. Quem é este garoto? E perceberam que os pais estavam presentes
porque o estavam procurando naquele momento. Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, o carpinteiro. E a partir daí, notando-lhe essas respostas, um dos membros, chamado Eleazar, do templo, um doutor da lei, chamou José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Como? Porque o menino, desde criança, esse espírito já se expressava, trazendo uma lei superior. Lei que emana do divino, a qual ele veio cumprir como missionário, para mostrar para os homens, espíritos ainda na terra, apegados às situações materiais, aos banquetes exuberantes, apenas de coisas materiais, quando ele vem nos falar do perdão das ofensas. Vem falar do amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Prefere o banquete espiritual, não se fazendo rogado apenas pelo banquete material. Então, esse doutor da lei, com a experiência que tinha na época, chamava José e dizia: veio para a perdição de muitos os poderosos. Por quê? Porque muitos vivem exatamente contrário ao convite que ele veio nos fazer, para que nós possamos refletir acerca do reino de Deus, que se encontra no íntimo de cada um de nós e que estamos em busca. E a sua mensagem do Evangelho é esse roteiro para que nós possamos alcançar a perfeição, a qual todos nós estamos destinados por criação e por origem. O divino, o Pai, o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as causas, como os Espíritos nos revelam. E nós vimos realmente, o final da história já aconteceu, porque naqueles tempos os doutores da lei não o aceitaram. E ele retorna ao plano espiritual da forma que retornou, sendo crucificado como um marginal para a sociedade da época. E nos dias atuais, estamos buscando para compreendê-lo como um grande revolucionário espiritual, que vem realmente falar de um reino que nem todos haviam percebido e ainda não percebemos na íntegra. João e Jesus. Maria Isabel, em determinado momento desse colóquio familiar, avistam seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada por derradeiros vales vespertinos. De longe, elas figuraram a imagem dos dois. Os cabelos esvoaçantes de Jesus, ao sopro do vento, e o seu pequeno indicador, Jesus mostrando para João aquele mundo imenso, possivelmente falando do planeta Terra, que eles vieram para conquistar pelo amor e pela verdade. Paisagem que se distanciavam há muito tempo, como um grande general orientando o seu soldado, o seu comandado, para a tarefa que ele viria cumprir, que ele viria fazer antes de Jesus iniciar as suas preleções e a sua tarefa. Os seus planos com esse soldado, que no momento era um soldado de confiança, porque nenhum general confia uma tarefa importante a um soldado que não seja de confiança, que não tenha responsabilidade para cumprir com aquilo que lhe está sendo designado. E Humberto de Campos nos diz nessa obra a Boa Nova. A Boa Nova é o significado do Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova que Jesus veio ao mundo anunciar, para dar o roteiro para todos nós, espíritos que estamos na Terra, sob a sua orientação amorosa. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para conquistar o mundo. O amor simbolizado por Jesus de Nazaré, o ser mais evoluído que já esteve entre nós, como nos afirmam hoje
os próprios espíritos que fazem parte da sua seara através da codificação. E a verdade representada por João, que em momento próprio ele veio começar a sua tarefa, também relembrando esse reino de Deus ao qual todos nós estamos vinculados e que muitos não aceitaram e muitos ainda também não aceitam. Sabemos, porém, que na manhã imediata, conta-nos Humberto de Campos, na manhã seguinte, partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão profunda e bondosa: João partirá primeiro. Então Isabel o convida: não queres vir conosco, junto com João? E ele, sabendo da tarefa missionária que confiou a João Batista, responde profeticamente, cheio de carinho e amor: João partirá primeiro. Lógico que as mães não entenderam o significado desse partir primeiro, mas Jesus sabia, e João também, porque a proposta já estava lançada entre os dois, entre o amor e a verdade, como diz o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Sigamos. João prepara o caminho do Mestre de Nazaré e do mundo, que o Mestre saiu de Nazaré para ser Mestre do mundo, modelo e guia da humanidade. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual do ser mais perfeito que já esteve no solo da terra entre os homens. E eles respondem: Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Modelo e guia para a perfeição, a qual todos nós estamos destinados pela lei divina, pelo Criador e mantenedor da vida. Transcorridos alguns anos, nós vamos encontrar João Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Trazer a verdade para o seio da humanidade, para que aqueles que ouvissem a verdade, que acreditassem na verdade, pudessem dar ouvido ao Mestre que viria trazer a verdade consolidada através do amor que lhe é próprio por natureza já desenvolvido. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestia de peles de carneiro, peles de cordeiro, capanga de couro, sandálias de couro, chapéu de couro, por entre as ervas, por entre as matas, alimentava-se de mel selvagem, porque chegava e tirava in natura da própria colmeia e fazia da sua alimentação necessária, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a essa verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Foi degolado, nós sabemos, quando a rainha Jezebel, a rainha do passado, como Salomé, como a filha do rei, tinha autoridade para lhe pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, porque, em determinado momento, a verdade o incomodava. Incomodava muitos, como ainda incomoda a muitos nos dias atuais. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso nós encontramos João Batista, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Esse não é o João Evangelista. O João Evangelista é um jovem garoto que foi um dos primeiros a estar próximo de Jesus, acompanhando sua tarefa, passo a passo, e escreve o Evangelho futuramente. Mas esse veio antes de Jesus começar a sua divulgação.
Por quê e para quê? Para consolidar a verdade, para que o amor encontrasse base na verdade. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Futilidade, a busca pelas coisas materiais que não nos auxiliam no nosso crescimento moral, inteligencial, percepção da vida, das leis e das coisas que fazem parte da nossa própria natureza como espíritos imortais que somos. As futilidades do mundo, elas passam, elas deixam vazio enquanto nós estamos buscando. Mas os prazeres da alma, as conquistas espirituais, os valores e as potencialidades que todos nós possuímos, quando as descobrimos e colocamos a serviço, jamais se perderão. Porque o reino de Deus, como afirma o Mestre Jesus, está na consciência de cada um de nós. E os Espíritos vieram fortalecer a proposta. Quando Kardec pergunta onde se encontra escrita a lei divina, ele diz na consciência do ser. Então nós sabemos, no íntimo, na consciência, qual é a nossa meta e qual é a nossa destinação. Continua o autor, Humberto de Campos. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Dilacera e magoa. Quantas vezes nós não estamos dispostos a ouvirmos a verdade? Preferimos ouvir aquilo que nos consola, que nos conforta, que é a maneira como nós pensamos e agimos. Mas João, como enviado do Mestre, assim como todos os espíritos que vêm à Terra em nome dele, vêm trazer a verdade, independente da postura dos seres encarnados que ainda não os compreendem. Foi por isso que Jesus retorna ao plano espiritual, da forma que retornou, devido às leis punitivas da época, a todos aqueles que eles julgavam que eram revolucionários, que estavam subornando a lei do momento. Por engano, era a luz sublime, era o rei solar que veio à Terra para ter conosco, como diz a mentora Joana de Ângeles, e nós, ainda nas sombras da ignorância, não conseguimos fazer contato com esse rei solar, com esse sol sublime, que volta agora através do cristianismo redivivo, para que nós possamos entendê-lo, compreendê-lo e entregar-se a ele, palmilhando os seus caminhos. Por isso que as instituições que se encontram na Terra, em nome de Deus, em nome de Jesus, têm o objetivo de resgatar o cristianismo redivivo. Assim como a nossa casa, esse Instituto Kardecista, que este ano completa um centenário, iluminando vidas e despertando consciências. Porque a equipe espiritual diretora da casa tem um compromisso com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, com o cristianismo que está revivendo através dessa doutrina para iluminar, esclarecer e orientar a todos nós espíritos, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, que estamos vinculados a essa proposta, que estamos vinculados a esta casa neste momento especial. Então a verdade está estabelecida, porque a verdade é divina. Todo aquele que ouve a verdade me seguirá, diz Jesus, porque eu vim para cumprir a promessa do Pai. Eu vim para cumprir as leis do Pai, que estão na íntegra, para esclarecer os homens. A voz que clama no deserto. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Quanto trabalho! Há quanto tempo Jesus? Mais de 20 séculos. João, há mais de 20 séculos.
peregrinando pela terra, convidando-nos, nós espíritos, a vivenciarmos a verdade, a descobrirmos a verdade relativa, porque verdade absoluta somente o nosso Pai, Deus, Criador e mantenedor da vida. Então, a voz clamante do deserto, esse Espírito, profeta divino, profeta de Jesus de Nazaré, que começou primeiro a sua tarefa. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Jesus, o Cristo de Deus, um dos Cristos de Deus que veio à Terra e está na Terra conosco. Então, João, vencendo as próprias imperfeições, em guerras com elas, assim como cada um de nós ainda não atingimos o auge, o que Deus espera de nós, pela nossa constituição espiritual, mas Ele conta conosco como nós estamos, porque é temporário, nós não somos, nós estamos assim, em expiações e provas, mas com o passar do tempo, através das tarefas que nós abraçamos, tarefas ósseas de ordem superior, mas eles contam com as nossas mãos, com as nossas ações, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para que nós possamos estabelecer conexão com o divino em nós, que é o reino. E a partir daí, a conexão com o divino, com Jesus de Nazaré, porque a tarefa dele é essa. Anunciou em momento próprio: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Todos aqueles espíritos necessitados, carentes, doentes, coxos, estropiados, Jesus está presente. É o grande médico de almas, nos convidando à nossa reforma interior. Foi por essa razão que Jesus falou acerca de João Batista, afirmando que, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Porque ele veio abrir as veredas do caminho para que o Mestre pudesse iniciar a sua tarefa sublime de evangelização dos espíritos. Nós que nos encontramos nessa grande escola planetária e temos ele como educador maior, o educador por excelência, e vários professores, vários instrutores, porque a equipe da Seara de Jesus, formada por pleiades de espíritos que já caminharam e que caminham à nossa frente, mas que voltaram. Para quê? Para nos mostrar o caminho, para nos mostrar como é que se faz, para nos dizer que todos nós somos capazes de fazer o bem, de viver o bem e de viver em paz. As primeiras pregações. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, Jesus avistou-se com João Batista no deserto, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, como se já pressentissem: chegou a hora, João o Batista. Chegou a hora de você iniciar as pregações, preparando o terreno para que eu possa começar a minha tarefa. Certa feita, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores da época, que estavam ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de uma formosura, originalidade, e pelo seu olhar lúcido e profundo. Eles ficaram impressionados com aquele ser que estava presente ali naquele momento. Alguns deles se afastaram. Quem sabe não conseguiram se aproximar daquela luminosidade, daquela serenidade íntegra, sem maior interesse. Mas um deles, chamado Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho e perguntou: Galileu, o que fazes na cidade?
E Jesus respondeu: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. E Hanã, como os demais, naquele momento, não entenderam e olharam um galileu, fundação do reino de Deus, e o desdenhar através daquele sorriso de desprezo, de não mais interesse, seguiram adiante todos. E um dia tiveram que encontrar-se com esse mestre que veio realmente preparar a fundação do reino de Deus entre nós. E João iniciava a sua missão. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, o pai de João Batista, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Porque na época, como nos tempos passados, era muito comum os espíritos se materializarem diante dos encarnados. Naturalmente, falavam, vibravam, conversavam. E caiu um temor sobre ele naquele momento. Por que esse espírito apareceu a mim aqui diante do templo? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho e lhe colocarás o nome de João. E terás no futuro prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e estará cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 15. Zacarias orava no templo, Isabel também orava, porque eles viam o tempo passar e o sonho deles era ter um filho, pelo menos que fosse um. E ele era homem de fé, Isabel também uma mulher de fé, oraram e um dia se realizou o projeto deles, que possivelmente já fazia parte do planejamento reencarnatório, e na acústica da consciência, eles sabiam que vieram antes para trazer o precursor do Mestre, o precursor de Jesus. Existe um relato no Evangelho que quando Isabel e Maria, ainda grávidas, Maria visita Isabel, o ventre de Isabel, o seno, o ventre de Isabel treme. E Isabel é preenchida por uma luz suave e diz: bendita seja a mãe do meu Senhor que me visita nesse instante. Porque esses espíritos fazem parte da mesma seara. Vieram com um compromisso divino, trazer a verdade e o outro consolidar o amor. Jesus e João Batista. Não falamos de Jesus sem falar de João, e nem de João Batista sem falar de Jesus. Preparação de João Batista, continua o autor. A obra é deveras interessante. Quem não conhece, passe a conhecer. A Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, o escritor brasileiro, que depois de desencarnar chega no plano espiritual e toma conhecimento das maravilhas, das verdades, das obras, das bibliotecas do plano espiritual, que contam a história espiritual dos seres que passam pela Terra. E possivelmente ele roubou as experiências, através de experiências outras, às instâncias superiores, para que pudesse nos revelar através de uma mediunidade abençoada. Encontra o Chico Xavier como canal para psicografar as mensagens que ele coloca o título de A Boa Nova. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, em verdade e em amor. Esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Como mostrar-se a Israel? Quando ele começou a batizar nas águas dos rios e mostrando às pessoas: preparem-se, porque vem o reino de Deus. E muitos ficaram sabendo
que havia um homem batizando em nome de Deus e que muitos estavam pelas autoridades da época, pelos doutores da lei, a ponto de eles perguntarem: quem és, João Batista? Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não, não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim fazer o trabalho primeiro, para que o Messias venha depois. E os que tinham sido enviados eram por parte dos fariseus, como sempre. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não é o Messias? Se tu não é o Cristo? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós já está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Anotado por João, o evangelista, agora, capítulo 1, versículos de 19 a 30. João respondeu: eu batizo com água. Mas entre vós já existe aquele que vai batizar de outra forma, que veio após mim, antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Já se encontrava um ser evoluído antes de chegar à Terra, mas não foi criado assim. Foi criado também como todos nós, simples e ignorantes. Mas com o decorrer dos tempos, com as encarnações, desenvolve em si o reino de Deus e o Pai Criador lhe oferece o planeta Terra como uma escola para espíritos criados por ele, para que ele pudesse conduzir, para que ele pudesse orientar através do amor e mostrar a perfeição. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era do Evangelho. Por isso é que Jesus, que nos disse que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista, porque ele veio em missão. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com a missão a qual lhe foi confiada. Jesus, conquanto justifique o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte de que no mundo espiritual existiam e existem espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos do que João Batista. Porque não estamos a sós no planeta Terra. Nós já sabemos. O próprio Mestre nos afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E os Espíritos vêm, através da codificação, nos falar da pluralidade dos mundos habitados. Deus cria incessantemente, e os seres habitam os mundos que estão sendo criados. E aquele que vem trazer o batismo maior já se encontrava entre os homens. E Humberto nos diz que João Batista, o profeta, é o último enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos de Deus. De agora em diante, Jesus pregará o Evangelho ao mundo. E aí ele diz: agora eu posso ir, porque o terreno está preparado. Mas antes disso, João Batista retorna ao plano espiritual da forma que nós o conhecemos. Como ele é celebrado neste mês de junho, no dia de hoje, 24 de junho, considerado
o dia de São João, o nascimento de João, o Batista. Então, na Bíblia, João morreu defendendo a fidelidade. João foi preso por Herodes ao denunciar a verdade e fiel aos compromissos assumidos perante a lei de Deus. Mas Herodes teve a sua infidelidade anunciada. Pouco tempo depois morreu de forma trágica, até a pedido de quem? De Salomé, filha do rei, afirma Romano. E foi somente depois da morte de João Batista que Jesus Cristo passou a pregar publicamente. Após o retorno, era a lei se cumprindo. Batista, o Elias do passado, aqueles que em encarnações outras fez passar a fio de espada vários soldados do rei Baal e preferiu agora esse sacrifício perante esta encarnação, para que o mestre pudesse ter o caminho pronto para a sua divulgação. E quando o mestre começou a sua tarefa, no monte, no lago, na montanha, em casa de Simão Pedro, ensinando, instruindo, orientando, preparando o apostolado, convocando uns e outros o chamamento dos discípulos, dos apóstolos, para a futura divulgação da mensagem do Evangelho. Eles tiveram a oportunidade de perguntar: mestre, a lei antiga nos diz que era necessário que Elias viesse primeiro do que ti, para que depois o Senhor começasse a tarefa. E ele diz: em verdade te digo, que Elias já veio e não o conheceram. Fizeram com ele o que quiseram fazer. E no colóquio particular entre os discípulos e apóstolos, eles ficaram esclarecidos que Jesus falava de João Batista, o Espírito que viveu como Elias no passado, reencarna numa nova veste para cumprir a sua tarefa de redenção perante a humanidade. Elias e João Batista, o mesmo ser espiritual, tomando vestes e tarefas diferenciadas, para que a cada momento, a cada encarnação, assim como nós, possamos fazer desse planejamento reencarnatório de agora o melhor possível. Que a nossa melhor encarnação é essa, agora, neste momento, presente, porque só haverá presente. E hoje, após a vida de Jesus, após a vida dos discípulos, dos apóstolos de João Batista, que abriu o caminho, nós temos o Espiritismo como um profeta e uma pleiade de espírito em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes, aos letrados, aos pobres e ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Afirma Humberto de Campos na Boa Nova, Eliseu Redanati no Evangelho dos Humildes. E nós próprios temos esse Consolador, porque o Mestre entre eles, antes de partir, terminando a sua missão planetária, retorna para a psicosfera do planeta, para de lá continuar conosco, nos orientando, nos educando, nos envolvendo em amor e em verdade. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas é necessário que eu vá, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Vós, Ele habitará em vós, e Ele auxiliará a cada um despertar o reino na própria consciência. São os dias atuais que nós estamos vivenciando hoje e agora. E viemos fazer parte dessa instituição centenária para que nós pudéssemos encontrar esse Consolador. É um dos Consoladores que se encontra na Terra. Outros passarão,
porque muitos deles estarão se fazendo presente na terra para que se cumpra a mensagem divina. A nossa libertação espiritual, o nosso crescimento. E agora, nesses dias, a celebração e a comemoração. A fogueira é o símbolo da vida que Isabel manda acender na porta de sua casa para dizer a Maria, morando em outra localidade, que o Batista havia chegado, havia nascido. Então, essas são as nossas considerações para este momento doutrinário do dia 24 de junho, em homenagem de Jesus, que também contribuiu para que a mensagem do Evangelho esteja na terra entre nós. Estamos encerrando o nosso trabalho doutrinário, agradecendo a Deus, primeiramente, pelo dom da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por conduzir a nossa vida, agradecendo aos mentores do Instituto Kardecista da Bahia por fortalecer a nossa vida através de iluminar consciência ao longo desse século. Então vamos trazer aqui uma música suave, Paz pela Paz, na voz de Nando Cordel, para que nós possamos encerrar a preleção doutrinária desta tarde. Onde quer que nos encontremos, no horário que for, que acessemos este vídeo, entremos em sintonia com essa mensagem sublime, para que os fluidos espirituais superiores recaiam em nossos sentimentos